gostaríamos de te convidar para se conectar conosco através do nosso aplicativo. Se você chama a Igreja Casa Restaurada de lar e gostaria de semear no nosso ministério, considere doações, ofertas e dízimos através do app, transferência bancária ou em nossos cultos presenciais. Agradecemos a sua participação e aproveite o culto ao vivo. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um culto da Igreja Casa Restaurada. E eu queria te convidar a fechar os olhos, vamos orar, falar com Deus, pedir a sua bênção sobre as nossas vidas, amém? Pai amado, te louvamos e te agradecemos pelo teu amor para conosco, pela possibilidade e a liberdade de estudar a tua palavra, de saber que o Espírito Santo nos ensina. Por isso nos colocamos debaixo do Senhor nesse momento, pedindo a tua graça para que compreendamos a palavra. Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração, nos dá entendimento, ministra segundo a necessidade de cada um e que saiamos após este culto edificados e transformados pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. O tema da mensagem que eu vou compartilhar com os irmãos é fé e consciência. E quando falamos de fé, logo vem a primeira pergunta: o que é fé? A Bíblia diz que fé é a firme convicção naquilo que se espera, a certeza de receber aquilo que não se vê. É quando nós temos a crença, quando nós temos uma convicção de que aquilo que Deus fala vai acontecer ou Ele fará pelas nossas vidas, mesmo que as situações sejam contrárias e mesmo que nós não possamos ver. A fé enxerga ao longe aquilo que os olhos não conseguem ver no momento presente. Eu queria que você abrisse no livro de Hebreus, no capítulo 11 e no verso 6. A palavra do Senhor diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Em outra versão, que Ele é galardoador dos que o buscam, Ele é um presenteador daqueles que buscam a sua face. Então, se nós queremos agradar a Deus, temos que partir da premissa de que nós temos que acreditar que Ele existe e que é um Deus abençoador. Então, nesse momento, quando nos aproximamos dEle, nosso coração deve estar aberto, dizendo: Senhor, ainda que exista uma dúvida, podemos dizer: Senhor, não sei se o Senhor existe, mas se o Senhor existe, eu quero te conhecer, eu quero ter uma experiência contigo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero que o Senhor toque no meu coração. Então nos aproximamos dele com esta fé e o Senhor, ele se manifesta, ele fala conosco, ele toca no nosso coração, ele transforma o nosso interior. A fé funciona dessa maneira. Primeiro nos aproximamos de Deus crendo. Então o Senhor, ele vem e opera no nosso coração. No livro de Romanos, no capítulo 1, no verso 17, o texto bíblico ele completa dizendo o seguinte: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, aonde conhecemos a fé neste Deus que nós pregamos? Da onde vem esta fé? Da pregação do Evangelho. Como diz aqui, que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Jesus Cristo, quando ele veio, ele foi a manifestação da glória de Deus, é o Filho unigênito do Pai. E então, quando ele chega na terra, ele manifesta o Deus único, ele manifesta esse Deus todo-poderoso na vida dele, na sua forma de viver, no que ele falava. Jesus foi totalmente homem, mas ele era totalmente Deus, como ele dizia, Filho de Deus. Então, conhecendo o Evangelho de Cristo, essa fé, ela entra no nosso coração e nos leva ao Pai. Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por meio de Cristo. Então, como a justiça de Deus se revela no Evangelho, nós passamos a viver por fé. E a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Quem é o justo? A pessoa justificada, a pessoa que foi perdoada por Cristo, a pessoa que entregou o seu coração a Deus por meio de Jesus e em Cristo se tornou uma nova criatura. Então a Bíblia chama essa pessoa de justo. Então esse justo vive pela fé
em Deus. Aleluia! E como que essa fé ela é aprimorada? Como essa fé ela é aperfeiçoada? Ou ela é abatida? Como funciona a mecânica da fé dentro dos nossos corações? Se de fato eu preciso ter fé para agradar a Deus, e se eu sou um justo e tenho que andar por fé, ou eu ando por fé, então como eu faço para que essa minha fé seja pura, genuína, e ela não seja contaminada pelos pecados e pelo que o mundo me apresenta? Eu quero que você abra no livro de Romanos capítulo 10, no verso 17. Esse texto diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ora, quanto mais eu escuto a palavra de Deus, mais a fé entra no meu coração. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, significa que quando eu deixo de ouvi-la, ou quando eu escuto outras vozes que não são a palavra de Deus, a minha fé não é edificada, pelo contrário, a minha fé é abalada. Mas se eu escuto a palavra de Deus, e essa palavra não fica apenas a nível intelectual, mas ela desce para o coração e produz vida dentro de mim, de fato, essa fé está sendo santificada, amplificada, fortalecida pela palavra do Senhor. Glórias a Deus por isso. E eu pergunto, como é que está a sua fé? A sua fé está incondicional no Senhor? Ou quando vem uma luta, uma dificuldade, então logo o seu coração já se abate e a sua fé fica titubeando? Na palavra de Deus, nós encontramos um texto bíblico onde os discípulos eles falam a Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Esse texto está no livro de Lucas, no capítulo 17 e no verso 5. Diz assim: então os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. E por que eles estavam dizendo isso? Qual foi o contexto onde aqueles homens que andavam com Jesus pediram para que a sua fé fosse aumentada? Será que o Senhor ele dá uma medida de fé pequena para um e uma medida de fé maior para outro? Ou ele nos dá uma medida de fé igual? E esse crescimento de fé tem a ver com o nosso relacionamento com Deus e com as nossas experiências com o Senhor. O contexto é que Jesus estava falando de perdão. Veja, no livro de Lucas, no capítulo 17, no verso 5, eles pedem: aumenta-nos a fé. Mas os textos anteriores, veja o verso 3 e o verso 4, diz assim: tenha cuidado, se o seu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Veja que o contexto é sobre perdão de ofensas. Verso 4. Se pecar contra você 7 vezes num dia, 7 vezes vier e lhe disser: estou arrependido, perdoa-lhe. Aí os discípulos dizem: Senhor, aumenta-nos a fé. Jesus estava falando sobre perdão, sobre a necessidade de perdoar muitas vezes, e ele disse: 7 vezes uma pessoa te ofender e 7 vezes ela pedir perdão, naquele dia você deve perdoar. E eles falam: aumenta a nossa fé para que a gente possa perdoar, aumenta a nossa fé para que a gente acredite que aquele indivíduo de fato está querendo mudança de vida, está querendo se arrepender e ter a vida transformada e deixar o pecado, deixar a ofensa. Você já teve alguma situação onde você olha para alguém e diz assim: esse indivíduo ele sempre pede perdão, mas depois volta a fazer tudo aquilo que fazia antes. Esse aí não tem jeito, esse aí já é um caso perdido. E o Senhor está dizendo: não pense desse jeito, pense que pode haver transformação, pense que pode haver um arrependimento genuíno, pense que aquela pessoa pode ser regenerada e transformada totalmente pelo poder do Senhor. Aleluia! Então, quando eles dizem aumenta a nossa fé, nos ajuda a acreditar no poder do perdão. A fé ela nos ajuda a perdoar e a fé nos ajuda a crer que quando pedimos perdão a Deus, somos perdoados. Existem pessoas que elas não recebem ou não creem que receberam o perdão de Deus.
elas têm um peso tão grande sobre si de algo que aconteceu, que elas pedem perdão, mas continuam carregando um fardo, carregando um peso sobre si, o peso de uma culpa que o Senhor já levou na cruz do Calvário. Jesus Cristo já fez uma obra perfeita na vida delas há 2000 anos atrás. E quando você entregou seu coração a Cristo, Ele já perdoou os seus pecados e o processo de santificação, transformação e regeneração já começou na sua vida. Portanto, se você já confessou pecados, tenha fé, creia que isso já foi colocado no mar do esquecimento e que a sua vida já começa a ter um novo rumo, de fé em fé, de glória em glória. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo pelo poder do nome do Senhor. Tudo começa na confissão e na fé de que você foi perdoado. Glórias a Deus por isso. E a gente continua o texto bíblico e avança um pouquinho para o livro de 1 Timóteo, no capítulo 1. Entenda uma coisa, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O corpo é isso que você está vendo. O espírito é o que nos liga a Deus. Um dia esse corpo vai morrer e o nosso espírito vai para Deus. E a alma? A alma é a nossa consciência. A alma é aquilo que raciocina, que deseja, é onde moram as vontades, é na alma que ficam impregnados os sentimentos, onde ficam gravados os acontecimentos e as experiências do passado, boas e ruins. É na nossa alma, na nossa consciência, que fica gravada a nossa personalidade, a nossa maneira de reagir às situações. Você sabia que existem doenças físicas que matam a alma? Se a alma é a consciência, é o raciocínio, é a vontade, é o querer, é o entendimento, você imagina que uma pessoa que sofre, por exemplo, um AVC, ela perde consciência, matou a alma, parou de pensar, de raciocinar, perdeu a consciência. Uma pessoa com Alzheimer, ela perdeu a consciência, ela pensa que é criança, pensa que mora em outro lugar, acabou de almoçar e esqueceu que almoçou, a sua consciência foi embora. Existem doenças físicas que matam a alma, matam os sentimentos. Mas existem situações psicológicas e emocionais que afetam essa alma. E quando afeta a alma, interfere na nossa fé. Você quer ver? No livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele está dando admoestações, advertências ao seu filho ministerial Timóteo. Timóteo começou a andar com Paulo lá no livro de Atos. Depois que Timóteo ele vai crescendo na fé e na experiência, então Paulo o coloca como um pastor de uma igreja, responsável por irmãos, por uma região. E Paulo começa a ser perseguido, Paulo vai preso. Então Timóteo fica muito abatido. Timóteo ele fica com o seu coração tremendamente entristecido. Talvez tenha até pensado em abandonar o ministério. Então Paulo olha para Timóteo, escreve para Timóteo e diz assim: Timóteo, não desprezes o dom que foi colocado sobre você através da imposição das minhas mãos. Não abandone isso. Levanta a cabeça, continue o ministério, tenha coragem, seja exemplo para os outros. Então Paulo chama a atenção de Timóteo para que ele não esmoreça. E aqui nesse texto que nós vamos ler, Paulo diz o seguinte, 1 Timóteo 1, verso 18. Diz assim: Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas você combata o bom combate. Então, Paulo está dizendo, lembra, Timóteo, das palavras proféticas que você recebeu, do chamado ministerial. Lembra quando você conheceu a Cristo, aquele amor que você tinha. E Paulo ainda diz para Timóteo, né, um amor sem fingimento, como tinha a sua mãe Eunice, sua avó Lloyd, ou seja, a sua família é uma família de fé. E você, Timóteo, é um homem de Deus. Então, Paulo está falando para ele, meu filho Timóteo, lembra das profecias que você recebeu a teu respeito?
combate o bom combate. Aí verso 19, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então vamos ler esse texto novamente e dissecar um pouquinho o texto. Mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então aqui Paulo coloca uma íntima relação entre boa consciência e fé. Ou seja, se eu tenho uma boa consciência, ou seja, se a minha alma está em ordem, a minha fé ela está fortalecida. Porém, se a minha consciência for abalada, se a minha alma for abalada, a minha fé pode naufragar. E ele diz, muitos naufragaram na fé por falta de uma boa consciência. O que significa isso? Significa que quando eu estou bem com a minha alma, quando estou curado na minha alma, quando eu já perdoei tudo que eu tenho que perdoar, já fui perdoado, quando eu não fico mais guardando raízes de amargura e nem deixo situações adversas manipularem a minha consciência, então eu tenho uma fé fortalecida. Mas se as situações adversas, situações do passado, ansiedade excessiva, problemas emocionais atingirem a minha boa consciência, essa consciência fica ruim e a minha fé começa a esmorecer e a sucumbir. Deixa eu te dar um exemplo. Eu, certa vez, atendi no consultório um rapaz que ele tinha pânico, pavor de entrar em elevador. Meu consultório ficava no 8º andar e o rapaz ele não entrava em elevador de jeito nenhum. Eu me lembro que quando ele chegou no prédio, ele tocou o interfone e pediu para a secretária descer para buscá-lo. Era um homem adulto, não era uma criança. E a secretária foi, entrou com ele no elevador e ele veio suando, passando mal. Depois que ele foi atendido, na hora de descer, ele optou em descer pela escada. Todos os andares ele desceu pela escada. E o que faz um homem adulto ter pânico de entrar no elevador? Aquilo parece frescura, na verdade, mas não era, era muito real. Ele suava, ele ficava com taquicardia, porque ele tinha medo de ambiente fechado, ele tinha um pânico de uma situação claustrofóbica. Um problema de alma ou uma consciência danificada fazia com que ele perdesse a fé. Que fé? De que o elevador poderia levá-lo em segurança do 8º andar até o térreo e vice-versa, sem que ele tivesse problema algum. Mas ele não acreditava que o elevador o conduziria até o térreo. Ele pensava, o elevador vai cair, eu vou ficar preso. Então, por essa questão de alma, ele tinha uma fé abalada naquele elevador. Deu para entender? Em outra ocasião, eu estava na igreja e passei em frente ao banheiro feminino. Quando eu passei, tinha uma mulher sentada no vaso sanitário e eu olhei, tomei aquele susto e ela falou, ai pastor, não olha para cá. E eu disse para ela, menina, fecha essa porta. E ela falou, não, eu tenho medo de fechar a porta. Posteriormente fui conversar com ela e perguntei, você não fecha a porta do banheiro? Ela falou, não, nunca fecho, nem na minha casa. Aí eu falei, por quê? Porque eu tenho medo de ficar presa do lado de dentro. Olha que situação. Porque ela tinha medo de ficar presa no banheiro, ela se sujeitou a ir no banheiro da igreja de porta aberta, a ponto de que eu passei e a vi ali naquele local. Um problema de alma afetava a fé dela. Que fé? De que ela poderia fechar a porta do banheiro, usá-lo e depois abrir a porta e sair sem ter problema nenhum. Mas ela pensava, se essa porta fechar, eu vou ficar presa aqui dentro, vou passar mal. Por algo que aconteceu no passado, porque um dia, em algum momento, ela ficou presa em determinado lugar. Essas almas precisam ser curadas para que possam crescer na fé. Abra comigo no livro de Mateus, no capítulo 14. Mateus 14, no verso 25, conta uma passagem muito conhecida, aonde Pedro ele vê Jesus andando sobre as águas. Vamos ler o texto? De madrugada Jesus foi
até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro sempre o mais arrojado, falou: Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá até aí, andando sobre as águas. Mais ou menos assim: ô fantasma, se você é Jesus mesmo, me faz ir andando até aí. E Jesus falou: beleza, vem. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Olha que tremendo! Ele desceu e foi caminhando sobre as águas, algo totalmente fora da física, não é? Sobrenatural. Aí diz: reparando, porém, que na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Então, no momento que Pedro está andando na direção de Jesus, ele está caminhando sobre as águas, ele está vendo aquela coisa sobrenatural acontecer, mas quando o vento começou a soprar mais forte, ele ficou com medo. O que é ficar com medo? Ele teve a sua boa consciência abalada. O que a sua consciência disse? Esse vento está muito forte, você vai ser derrubado, provavelmente você vai afundar, provavelmente você vai se afogar. Aquilo começou a passar na cabeça de Pedro. Então, quando ele começa a pensar desta maneira, com a consciência abalada, a sua fé começa a naufragar. De que maneira? Ele para de acreditar que Jesus, que estava ali na frente dele, em pé nas águas, que o fez andar até ali, sobre as águas, não poderia salvá-lo, ou não poderia fazer algo por ele. Quando ele começa a duvidar, o problema não era o vento, mas era a dúvida de que aquele Jesus que o fez andar sobre as águas poderia sustentá-lo até o fim. Então, quando ele começa a duvidar, ele naufraga na fé, começa a afundar. Jesus o segura pela mão, o levanta e o leva de volta para o barco. O legal dessa história é que quando a nossa fé começa a sucumbir por algum motivo, Jesus está sempre de mãos estendidas para dizer: ei, levanta, porque eu estou aqui, eu não te abandono, eu não te deixo, eu não me esqueço de você, eu estou do seu lado, não naufrague na fé. Tenha uma boa consciência, continue crendo, porque eu vou te levar em segurança até o destino. Aleluia, glórias a Deus. Talvez, meu irmão, você esteja passando por algum problema de alma, ou algo do passado ainda marca o teu coração, e isso te impede de crer absolutamente em Deus. Essa falta de consciência, ou esse problema de alma e de consciência, que a Bíblia chama de boa consciência, está te impedindo de crer totalmente no Senhor. Mas hoje Deus quer te curar. Glórias a Deus. Eu quero ler o último texto, que está no livro de 1 Reis, no capítulo 19, no verso de 1 a 4. Conhecemos a história de Elias. Deus chama Elias e fala: Elias, profetiza que não vai chover por 3 anos, e ele profetiza que não chova por 3 anos, e assim acontece. Depois, Elias vai, confronta os profetas de Baal. Israel estava pervertido, adorando demônios. Baal era um demônio que exigia sacrifícios humanos, Deus estava abominando aquela situação. Então, Elias vai e confronta os profetas de Baal, Deus manda fogo do céu, queima a oferta que Elias havia apresentado, e todo o povo diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E agora Elias está vibrando, ele é o homem mais importante em Israel. Elias manda a não chover por 3 anos e não chove, ele ora a Deus, Deus manda fogo do céu. Elias está, vamos colocar assim, bombando no seu auge ministerial. Então Jezabel, aquela mulher com espírito de controle e de intimidação, esposa do rei Acabe, manda um recado para Elias, presta atenção. Diz assim, 1 Reis 19, no verso 1. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada, os profetas de Baal. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez
a cada um deles, ou seja, Elias, o recado, Elias, presta atenção, amanhã nesse mesmo horário eu vou te matar, eu vou te pegar, eu vou cortar sua cabeça também, vou fazer isso com você. Você consegue raciocinar que ela era rainha? Ela poderia na mesma hora pegar o seu exército e falar, exército, corra atrás de Elias, prenda ele e traga até aqui porque nós vamos acabar com Elias. A intenção dela não era prender Elias, acho que ela tinha medo dele. Um homem usado sobrenaturalmente, poderosamente por Deus, as pessoas tinham medo dele, tinham respeito, tinham receio de mexer com aquele homem. Quando ela diz, amanhã mesmo eu vou te pegar, ela está colocando em Elias um espírito de intimidação, um espírito de medo, um sentimento de que agora a sua vida e o seu ministério vão acabar. Aquilo entrou como uma bomba no coração de Elias. Veja, verso 3, Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a sua vida, foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Ali ele deixou o seu servo, deixou o moço que andava com ele, falou, fica aí, que daqui para frente eu vou sozinho. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminhando um dia inteiro. No fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou, basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Olha o nível de problema de consciência ou de ataque na alma de Elias. Olha o nível que a coisa chegou. Ele fugiu. Ele poderia simplesmente falar, Jezabel, é o seguinte, o que eu fiz foi o que o meu Deus mandou, que o juízo do meu Deus venha contra a sua vida. E Deus dava conta de Jezabel. Mas não, ele acreditou que naquilo que aquela mulher disse é um espírito de intimidação, é um espírito de controle e de medo que Satanás lançou sobre Elias. E como ele recebeu aquilo no coração, ele fugiu, largou o seu ajudante, foi para o deserto, orou a Deus e falou, Senhor, toma a minha vida, eu não quero mais viver. Ele desejou morrer. Olha só o nível de ferida de alma que aquele espírito do inferno causou no coração de Elias. Um anjo do Senhor aparece para Elias e diz assim, Elias, levanta e come porque o caminho é longo. Ele come e volta para dormir. O anjo toca novamente e fala, Elias, acorda, come porque o caminho é longo. Ele acorda a segunda vez e come. E depois ele viaja muitos dias, se esconde numa caverna. Chegando na caverna, Deus aparece para ele e fala, Elias, sai daí e volta todo o caminho, volta para onde você estava, porque você ainda vai ungir 2 reis e vai também ungir Eliseu, profeta, no teu lugar. O teu ministério não acabou, ainda tem uma obra na tua vida, você ainda vai ter escolas proféticas em muitas cidades e vai treinar muitos profetas, então sai dessa caverna e volta. Ué, por que Deus então mandou o anjo falar, come e caminha, porque o caminho é longo? Por que Deus deixou ele ir até a caverna para quando chegar lá dizer, volta, porque ainda tem uma obra contigo? Sabe, Deus respeita o luto, Deus respeita a nossa dificuldade, Deus respeita aquela turbulência no coração. Só que uma hora ele diz assim, basta, eu sou o Senhor e eu tenho uma obra na tua vida. Esse problema não vai te abalar a ponto de fazer você morrer, a ponto de fazer você parar. Volta, porque agora começa a mudar a história, agora começa a fazer as coisas todas diferentes. E só para você saber, está com medo de Jezabel? Ela vai ser morta, o seu corpo vai ser lançado aos cães e o seu cadáver vai ser todo devorado. Então não se preocupe com Jezabel não, que eu vou dar conta dela. Deus falou para Elias, e assim como Deus falou, aconteceu. Deus, ele cuida das tuas questões e ele está trabalhando para que você tenha vitória. Portanto, não permita com que uma má consciência roube a sua fé. A minha oração nesse momento não é para que Deus aumente a sua fé, mas é para que Ele te dê uma boa consciência, uma alma curada em nome de Jesus. Vamos orar? Abaixa a sua cabeça, feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Pai amado, eu te louvo, te agradeço pela preciosa palavra que o Senhor nos entrega. Nós recebemos, compreendemos e queremos te pedir, não permita com que a nossa fé ela venha naufragar por problemas de alma, por consciência abalada.
Mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, passa no coração de cada um nesse momento. Passa, escaneia a vida de cada um. Vai, Senhor Deus, lá no histórico de cada um. E se alguma coisa do passado tem trazido amargura, sentimentos ruins até o dia de hoje, e isso tem sido um empecilho para que a fé possa fluir na vida dessa pessoa, então cura ela. Passa, Senhor Deus, o teu sangue na mente, no coração, nos sentimentos. Colocamos, Pai, todo sentimento ruim, toda falta de perdão, toda ofensa, colocamos tudo na cruz do Calvário, que o Senhor já fez a obra perfeita lá. Entregamos tudo aos teus pés e recebemos a transformação e a santificação do Senhor em nome de Jesus. E que a nossa fé seja aprimorada a cada dia com experiências poderosas no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe. E eu quero lembrar que no próximo domingo nós vamos ter culto de ceia presencial na igreja e eu te espero lá para nós cearmos juntos em nome de Jesus. Também aproveito para te convidar a entrar no nosso site do e-book que a pastora Bianca está lançando. O site é www.reescrevendoasuahistoria.com.br. Lá você vai poder fazer a sua pré-inscrição para o lançamento do livro que vamos fazer. Esse livro fala de cura interior, da transformação poderosa que o Espírito Santo de Deus faz na vida daquele que o recebe. Que Deus te abençoe e até o próximo culto. Participe conosco do Louvor Financeiro. Para depósitos bancários, acesse a conta corrente disponível em sua tela ou o QR Code. Para transferências Pix, acesse oferta@casarestaurada.org. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Agradecemos sua participação e que Deus te abençoe. Ficamos felizes com a sua participação. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima.